querido Frei Rinaldo. Sua bênção. Deus te abençoe, Beth, que alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Que bom que está com o super time também aqui. E que lugar lindo, que lugar bacana. Eu sempre tive vontade de fazer uma viagem nessa Kombi do Combina. Tá combinado. E chegou o dia, né? Chegou o dia, né? E que lindo tempo que a gente está vivendo, né, Beth? Advento, né? Interessante que a origem da palavra advento é usado muito no Império Romano, né? Olha. Adventus César, ou seja, Adventus César. Ou seja, era alguém que representava César, o grande imperador, que deveria ir nas cidades do Império Romano fazer uma vistoria, né? Uma fiscalização no sistema de água, nas ruas, na administração. Então não é, advento significa chegada, né? Chegada. Então não era a chegada de qualquer pessoa, está chegando fulano. Não, era a chegada do próprio César na pessoa de um representante. Quando ele próprio não podia ir, ele mandava o representante. E esse representante, ele era esperado, Beth, mas esperado com uma grande celebração e com uma grande expectativa e com uma preparação, porque ele ia fazer o relatório para o César daquela cidade. E aí dele se encontrasse irregularidade. Então, justamente, a cidade inteira se preparava para a chegada, né, desse representante do César. Aí vem a palavra advento. Né? O que há de vir. Aquele que há de vir, alguém importante que há de vir. E do ponto de vista espiritual, são 4 semanas para alguém que nós estamos esperando, as crianças em especial, que são o símbolo desse advento, desse tempo, que é justamente o Natal, a chegada do Menino Deus. Né? A gente já viu aí que muitas pessoas se antecipam, né? Já prepara a casa, o comércio, né? Já fica assim. Mas o dia corretamente, liturgicamente, é o de hoje, então, da gente preparar a nossa casa para a chegada do Natal, a chegada da família. Exatamente, porque nós terminamos o ano litúrgico no domingo passado com a grande festa de Cristo Rei. E agora começa um novo tempo litúrgico. Para o ano calendário civil começa dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Mas do ponto de vista espiritual começa justamente 4 semanas antes, que é justamente o tempo do advento, que a gente se prepara para aquele que é a referência de tudo, porque antes de Cristo, depois de Cristo. Então, Cristo é a referência. Então, para que Cristo pudesse chegar, a gente se prepara. Então, toda essa expectativa que a gente vive na sociedade e liturgicamente, a gente precisa se preparar, né? Muito legal. Agora, a nossa casa aqui, você gostou, Frei? Adorei, porque então, tem vários símbolos, uma casa colorida com vários símbolos coloridos, símbolos do Natal. Tá, né? Tudo combinando aqui. Tá combinandíssimo. Na sua casa, você que está nos acompanhando, deve ter aí também, né? Ou tá preparando uma árvore de Natal, o presépio, uma guirlanda. Vamos começar pela guirlanda, Frei? Vamos começar com a guirlanda. Beth, eu estou vendo aqui a árvore, eu estou vendo aqui um presépio, né? Um símbolo do presépio. Eu estou vendo a guirlanda, alguns símbolos do Natal. Alguns símbolos do Natal, Beth, a gente usa dentro de casa, né? Dentro de casa, que é a família que celebra, que é a família que se prepara. E um símbolo a gente coloca do lado de fora, né? Do lado de fora. Geralmente se coloca na porta, mas a porta abre e fecha, enfim. Então geralmente coloca em cima da porta, né? Do lado de fora, né? Não na porta em si, porque a porta, né? Você tem um movimento. Mas se você coloca, como você colocou aquela guirlanda e o único símbolo externo é a guirlanda, que justamente ela tem um significado grande, porque fala do círculo que não tem princípio e fim, fala da eternidade, a eternidade que vem morar na nossa história, é o Cristo que vem, é o Filho eterno do Pai que vai se encarnar, e a guirlanda representa então esse círculo. E é interessante, é claro que aqui está estilizado, né, muito bonito, mas a guirlanda é feita assim de 2 plantas, o entrelaçamento de 2 plantas que onde é feita uma guirlanda. Quais Por quê? são? As plantas podem ser plantas da região, plantas do tempo, enfim, mas é importante que sejam 2, porque entrelaçar para mostrar a natureza de Cristo. A natureza humana e a natureza divina juntas, sem se misturar, sem mesclar, mas juntas e agora para a eternidade, para sempre. E sempre tem uma fitinha que fala do envoltório
que é o amor de Deus. E a coroa do Advento também tem. Então é a fita vermelha que vai falar do amor de Deus que nos envolve. Então esse é o símbolo de uma guirlanda que a gente coloca do lado de fora, não na porta em si, mas um pouquinho acima, para que todo mundo que passe pelo portão, opa, lá é um lar cristão que está se preparando para o Natal. Eu sempre gostei de guirlanda, sabe, Frei Rinaldo? E esse ano eu visitei uma artesã muito querida, Ana Carla, e ela é especialista Sério? em guirlandas. Inclusive ela estuda a questão de que a gente a cada tempo pode ir colocando uma guirlanda diferente na porta da nossa casa, né? No tempo da primavera a gente pode fazer uma guirlanda florida, porque sempre tem esse desejo de acolhida. Exato. Né? Exato. E de que eu estou pertencendo ao que está vivendo. E tem uma identidade daquele lar que representa, do ponto de vista espiritual, um lar cristão que vive e celebra a sua fé. Por isso que é importante a gente colocar esses sinais. Coloca uma guirlandinha aí, não na porta, um pouquinho acima da porta, para que você, os seus familiares, principalmente nesse tempo todo que a gente viveu aí, né, Beth? Poxa, isolamento. Talvez seja um momento da gente reencontrar a família, reunir a família. Verdade. Então, tem muita gente com uma expectativa grande para esse Natal, né? Eu quero aproveitar e falar para você que nós temos essa matéria bonita lá no a12.com, ou melhor, no YouTube da TV Aparecida, tá aqui, viu o endereço, para você também entender um pouquinho mais sobre guirlandas, viu? E já vou adiantar também que hoje eu vou ensinar uma guirlanda aqui no programa. Vamos fazer vai ensinar? Legal. Sim. Beth, a árvore é interessante, né? Porque são símbolos que, lá da Europa, que a gente está vivendo aqui o verão. Nesse tempo já começa o verão. Para eles lá na Europa é o inverno. Então, muitos símbolos vieram para cá, né? Com essas características do inverno. Mas a árvore, independente é um símbolo que a gente coloca dentro de casa e que é cheio de bolinhas que representam os frutos. Está lembrado lá de Adão e Eva, né? Que comeram o fruto da desobediência. Então a gente agora recoloca a árvore dentro de casa para produzir os frutos de alegria, porque o Natal vem trazendo essa alegria e os frutos de santidade, viu? Então, o símbolo que a gente coloca dentro de casa. Depois tem os presentes que a gente recorda, né? Os presentes que os reis magos entregaram para Jesus. Então, a gente coloca, exato, que representam toda a vida de Jesus aí, a entrega. Então, a gente coloca os presentes dentro de casa. Os presentes, a gente, claro, os adultos gostam de ganhar presente, mas os presentes originariamente eram para as crianças, só para as crianças, só para as crianças. Só que depois aí o comércio também ajuda um pouquinho, né, Beth? Então, o presente significa que eu também recebo o presente, mas eu quero ser presente na tua vida. Por isso que esse ano talvez um significado já nessa reta final de pandemia, se Deus quiser, que é justamente, ou seja, receber a família, acolher a família, os amigos, para ser presente. Eu quero ser presente, não mais online, distante, assim, mas eu quero estar presente na tua vida, viu? Verdade. E o presépio, claro, o presépio também é outro símbolo fantástico, que já a representatividade do presépio desde o início, mas foi São Francisco que colocou as pecinhas do presépio. E é o intuito, uma catequese, de modo que a família vai se preparando a cada domingo nesse tempo de advento, colocando os elementos para criar expectativa, porque o advento é essa expectativa de uma grande chegada do menino Deus. Então as crianças vão criando essa expectativa através da montagem dos elementos próprios do presépio. Então são símbolos que a gente coloca dentro de casa, né? Eu visitei, Frei, esse ano, uma exposição de presépios permanente aqui na cidade de Guaratinguetá. Eu vi a matéria. Dos franciscanos, né? Eles têm um carinho muito grande, tem presépios assim do mundo inteiro. Por causa de São Francisco, né? Por quê, né? E nós sempre temos o cuidado de deixar bem claro, eu gostaria que o senhor explicasse isso pra gente. Tem presépio de todos os tipos, usando variados materiais, mas a essência do presépio é a Sagrada Família? Exato. A cena principal tem que ser Maria, José e o menino Jesus, que de repente tem presépios que você já começa colocando o menino Jesus e tem presépio que você deixa para colocar já na semana do Natal, a expectativa, ou no dia do Natal, fazer uma celebração, um momento de oração aí com a família. Verdade. Mas a essência. Os outros são elementos que vão compondo, né? A gente sabe que nesse tempo de advento tem o profeta Isaías, tem João Batista, enfim. Mas assim, a essência está lá na Sagrada Família, né? Muito bom, viu? Que delícia! Então já podemos aí, ter bastante inspiração para cuidar da nossa casa. Agora tem uma casa que é
nossa também, né? E que lá a decoração é diferente, inclusive hoje de manhã, né? Você já celebrou a missa, exato, né, Frei? Né? E já tinha algo diferente, que é a coroa do advento. Coroa do advento. Eu quero te fazer um convite. Opa! Desafio aqui, ó. Olha, eu e o Frei Rinaldo já participamos de muitos programas juntos. Central da Esperança, que foi tão especial para nós, né, Frei? Nossa. Mas eu acho que esse convite que eu vou fazer, a gente nunca fez, viu? Eu preciso da sua ajuda, por isso que eu estou te convidando. Envolve artesanato, é? Envolve. Opa, né? Vamos ver as habilidades manuais de Frei Rinaldo. Então agora a gente vai preparar tudo aqui para a gente fazer uma coroa do advento. Você me ajuda? Vamos fazer a coroa e tem um significado lindo, Beth, que quem está em casa vai entender de verdade o que significa uma coroa. As cores da coroa, o significado, lindo demais, viu? O material tá todo pronto aqui. De primeira, gente, de primeira. A gente tem festão, tem fitas, tem tesoura, o círculo, né? O arco, né? Porque o círculo faz lembrar, Beth, é o mesmo símbolo da guirlanda, faz lembrar que a eternidade, né? A eternidade, o infinito, mas o infinito próximo. O infinito que veio até nós, a eternidade que veio em nosso tempo. Por isso que quando a gente faz a coroa, a gente vai envolver, um círculo não tem, a gente não sabe do início e do fim. Verdade. Fala da eternidade, mas ao mesmo tempo é uma eternidade próxima que Cristo se encarnou e veio assumir o nosso tempo, a nossa história. Por isso que nós também fazemos parte dessa eternidade. Estamos inseridos numa coroa do advento, estamos também inseridos nessa eternidade. É lindo demais, viu? É lindo demais. E o correto, então, gente, se você também já foi a celebração hoje, né? O correto, liturgicamente, é uma coroa do advento assim, redonda. Redonda, né? redonda, Porque a gente vê circular. Coroas ou guirlandas até em variados formatos, né? Mas o correto é esse significado. O significado da eternidade, do círculo da eternidade. O tempo, a eternidade que veio fazer história em nosso tempo, né? A gente tem um festão aqui, Frei, a gente comprou, né? Mas tem uma história, como é que o festão... É legal, Beth, porque representa... a gente tem que lembra, ó, nós temos que nos remeter ao contexto europeu inverno, né? Inverno, onde os símbolos vieram para nós. Então, lá no inverno, eles faziam a coroa do advento com aquelas árvores que não perdiam as folhas no inverno, né? As mais resistentes. As mais resistentes. O cipreste, né? O abeto, o pinos, enfim. Então, eram as árvores que enfrentavam o inverno e não perdiam as suas folhagens. A resistência, né? A resistência, a eternidade, né? Olha. A eternidade. Então, por isso que... E sempre verde, viu? Sempre verdinho, porque assim. essas árvores lá também resistiam à coloração. O verde permanecia mais tempo, né? O Frei me disse pra gente colocar aqui, ó, um pontinho de cola quente para grudar aqui, para colar, e a gente ir passando essa cola ao redor desse festão. O que significa, Frei? Exato, né? Veja bem, a gente vai fazer um círculo. A gente vai fazer um círculo, Beth, e esse círculo representa a eternidade. E nessa eternidade, como é o Jesus que se encarna, e a gente está nessa expectativa do Natal, é o amor de Deus que vem ao nosso encontro, é o amor de Deus que nos reveste, né? Que nos envolve. O amor de Deus, mas ao mesmo tempo nada é por acaso, Beth, é vermelho, vai representar que esse Cristo que veio, ele veio por uma missão, que dar a sua vida, derramar o seu sangue para a salvação da humanidade. Então, representa o amor de Deus que nos envolve e representa a missão de Cristo, a missão redentora, né? De Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você está fazendo perfeito, Beth. Tá ficando bonito? Está ficando bonito. Parece até também, que você entende de artesanato, Beth. Né? Também, né, gente? Com uma assessoria dessa aqui, olha, vai ficar bom. Vou fazer em todo ele. Mas depois nos créditos vão dizer que eu também fiz.
Vai dizer assim, consultoria Frei Rinaldo, gente. Consultoria espiritual, tá, gente? Mas tá bem demais. Frei, eu acho que vai ficar legal, ó. Nossa, tá demais. Vai ficar bonito. Demais. E você envolveu, você colocou bastante amor de Deus, Beto. Eu coloquei, porque ó. Você envolveu tudo aí, ó. Olha só. Aí aqui a gente corta, então. Isso. E coloca uma pontinha. Eu sei que tem muita gente que trabalha, né, com a liturgia nas igrejas, que já fez e tem uma criatividade muito linda, né? Mas eu sou fã de vocês, viu, gente? Vocês que trabalham na liturgia. E faz isso com amor, porque os símbolos, a gente precisa de símbolos, Beth. Sim. Porque os símbolos, assim, muito mais do que a situação física, ele nos remete a outra realidade. Então a gente vai fazer o círculo, a eternidade que veio até nós, através de Jesus encarnado, o amor de Deus que nos reveste. Olha que lindo que ficou, gente, olha só. Vou colocar também, Frei, só um golinho aqui de cola. Um golinho de cola. Tá bom? Só para marcar, porque a gente tem que deixar livre, né? Certo. O Frei já me deu uma orientada aqui, gente. Tem que ficar livre, porque a gente vai preencher vão entrar com outros a elementos. luz. Vão Aqui. entrar outros elementos aí. Nossa, entrarão, Frei, né? pior que... Tá lindo, não ficou? Eu já gostei, viu? Tá lindo. Tá... E a ideia de um círculo realmente... O amor de Deus que reveste toda a totalidade. Aqui acho que tem que colocar mais um pouquinho. Você sabe que o círculo faz lembrar, e no Natal, nessa época de Advento e Natal, a gente vai cantar muitos cânticos assim, que começam com O. Por isso a freguesia do O, o cântico de O de Nossa Senhora. E aí é por isso que o círculo tem uma forma de O. Um O grande. Um O grande. Um O que se fala com expressão. Um O grande. Um O mega. Um O mega, o alfa e o ômega. O O mega. O O enorme, mega. Que legal. Aí, né? Gente, é catequese aqui mesmo, viu? Frei, pronto. Okay. Ela tá presa, mas ela está assim, olha, com... Tem espaço para mais amor de Deus, né? Tem muito espaço para amor de Deus. Hoje, primeiro domingo do Advento, na hora... certa lá da celebração, né? Algumas pessoas na hora mesmo da entrada, né? Depois que entra, entra a equipe que vai participar da missa, logo já tem a entrada da coroa e se acende a primeira vela. Tem até um canto bonito, né? A primeira vela, a segunda vela do Advento, enfim. E nós temos aqui, Beth, é interessante que muita gente até pode se confundir, mas quais são as cores? Pode ser de qualquer cor. Não existe uma norma, uma regra específica. Não? O importante é que tem as 4 coroas, as 4 velas, que representam as 4 semanas. As 4 semanas. Geralmente tem lugares que são só brancas, tem lugares que são só roxas, enfim. Agora, do ponto de vista... É interessante porque a origem de tudo veio da igreja luterana. Né? Porque o pastor, né, que tomava conta lá da catequese da criança, então ele fez uma grande roda e colocou as velinhas, porque as crianças tinham aquela expectativa do Natal, o presente do Natal. Então ele colocava, então tinha que acender as velinhas. Então as crianças percebiam que através daquela roda, daquele relógio, né, as velinhas, então eles colocavam as velinhas pequenininhas e colocavam as 4 maiores que representavam os domingos, né, nesse tempo de Advento. E interessante que as crianças participavam dessa catequese nessa grande expectativa. Então, geralmente, a gente tem no tempo do Advento 4 semanas. Sim. Que antecede o Natal, 4 semanas. 4 semanas a gente vai usar a cor do padre, nas 3 semanas será roxa, a cor será roxa. E no terceiro domingo do Advento, a cor vai ser mais rosa, chamado Domingo da Alegria, o Gaudete, enfim. Então podem ser, numa coroa, 3 roxas e uma rosa. Tá. Ou pode ser exatamente como está aqui. Que isso aqui, se você vê, quando o padre está usando as roupas litúrgicas, ele usa a estola nessas cores. Nessa sequência? Não, nessas cores, cores. Quaresma ele vai usar roxa, Advento, tempo comum verde, alegria, as festas, enfim, a estola branca, a casula branca. Então, qual é a sequência que a gente monta? Vamos colocar aqui. A ideia, Beth, é da mais escura à mais clara. Da mais escura. Por que a gente começa geralmente com a roxa? Porque o roxo já representa, nesse tempo de Advento, um tempo de preparação. Não é aquele roxo da Quaresma, carregado de penitência, enfim. É um roxo de uma preparação mais alegre.
É uma preparação sim. mais suave, é um roxo mais suave de uma preparação de alguém que vem nos trazer alegria, que é o nascimento de Jesus. Mas um tempo de se guardar também, é um né? Um tempo tempo de oração, preparação. né? Por isso, lembra quando eu falei aí do significado do adventus, que as pessoas tinham que preparar a cidade inteira para receber esse grande personagem? Então a gente também precisa preparar o coração, a manjedoura do nosso coração, justamente para a chegada. A gente não pode receber, quando eu for visitar a Beth na casa da Beth, eu tenho certeza que ela vai ficar uma semana arrumando a casa. Não precisa. Mas, assim, ou seja, ele vai chegar de surpresa. Quando a gente sabe que vem alguém nos visitar, a gente se prepara. Verdade. Ou se alguém chega de surpresa, a gente até recebe. Ah, mas não repara aqui, vai fechando porta aqui, vai escondendo lá. Não é. Mas quando a gente se prepara, a pessoa já está anunciada e a gente vai receber, Verdade. a gente se prepara. É muito o melhor. advento é isso. Então, o advento é a cor roxa. No próximo domingo, qual que a gente vai colocar? No próximo domingo, a gente vai colocar... A primeira vela vai representar o perdão, né? Jesus que vem para nos dar o perdão à humanidade, né? Representa até Adão e Eva. A segunda vela, a verde, né? Que combina com a guirlanda, né? Com a coroa. Esperança. É a esperança dos profetas que estão anunciando já a chegada, né? Do príncipe do amor, da esperança. No terceiro domingo é a alegria de Davi, né? Que lindo. A alegria de Davi, por isso que se atenua um pouco mais a cor, a alegria de Davi, porque ele está chegando, né? Está chegando. Por isso é chamado Domingo da Alegria ou Domingo Gaudete. Na Quaresma também tem o quarto domingo da Quaresma, que é o Domingo Letare, que também é o Júbilo e Alegria, né? Então a gente dá mais cura, mais clara, para quando chegar no quarto domingo, o Príncipe da Paz, que representa assim, a alegria dos profetas. Se a primeira da Adão e Eva, dos patriarcas, a alegria de Davi, agora os profetas que já estão anunciando. Eu tô com uma dificuldade com a cola quente aqui, viu, Frei? Mas é porque eu acho que é parafina, né? Pode a ser, parafina com o silicone aqui, mas quando chega aqui, ó, aí tá colando bem, tá viu, perfeito. gente? Então, primeiro domingo, segundo domingo, primeiro domingo roxo, segundo domingo verde, terceiro domingo rosa e o quarto domingo branco. Perfeito, liturgicamente está perfeita, viu? Mas embora hoje já foi, né, acesa a primeira vela, vou virar aqui, ó, a primeira vela, a vela do advento. Opa, esse a gente guarda aqui dentro. Olha que coroa linda. Ou seja, já ficaria muito bonita lá na igreja que você celebrou hoje. Exatamente. E lá, exatamente lá, a gente rezou com as 4 cores desse jeito, assim, né? Desse jeito, né? Tá ventando aqui agora, hein, Frei? Será que vai... Vamos tentar? Que vai, porque Vamos tentar. É a luz de Cristo agora, então, né, vamos tentar. gente? Pelo menos o câmera vai dar um close aqui, né? Então, para a minha participação na coroa, né, tá, gente, né? É para evitar que a Beth queime o dedo, tá? Né? Verdade, muito obrigada, Frei. Aí. Então acendemos a vela, né? O tempo de advento é um tempo de vigília também, de preparação de vigília. Então é a humanidade que está acordada para a chegada do Salvador. Então é um tempo de preparação, um tempo de penitência também, de conversão, mas é um tempo de vigilância. É essa característica que marca esse tempo de advento. Olha que lindo que ficou. Que lindo, que lindo. Eu quero agradecer de coração. Se o programa, bom, tá? É que o programa começou bem, né? Se tivesse acabando, gente, eu ia levar o Frei Rinaldo à casa dele, a gente saía de Kombi por aí, viu? De carona até casa, né? Mas nós começamos bem e para ficar melhor ainda, Frei, queria que você desse uma bênção para todos que estão acompanhando o programa Combina, agradecer toda essa catequese que você nos deu e por ter me ensinado aí a fazer a coroa do advento corretamente. Eu que agradeço de coração, é sempre bom estar contigo, Beth, essa energia linda, essa espiritualidade que você irradia. Combina, né? Eu já te disse isso várias vezes, porque você exala a espiritualidade. Amém. E esse tempo de advento é o tempo das crianças, enfim. É o tempo da gente se preparar também para recordar que o personagem principal é o nascimento de Jesus. A gente é bombardeado de tantas outras situações que podem nos desviar, mas a essência é justamente o nascimento de Jesus. Então que você viva na sua casa, juntamente com a sua família. Estamos aí saindo de um contexto difícil, de dor, de luto, de desespero,
de sofrimento, de pandemia. Então celebre com a sua família, faça esses símbolos, faça uma linda ceia, mas o perdão, o amor, celebre de coração essa alegria de poder estar junto, de poder sentir e de poder, acima de tudo, olhar para a Beth, e eu digo assim, de coração, obrigado por estar viva. Amém. Obrigado por estar viva. Eu acho que isso é o grande sinal nesse tempo de Natal. Agradeça a pessoa que é da sua família e diga assim, obrigado por você estar vivo. Você está vivo, porque a gente viveu tantas situações de luto, de dor. Então celebrar a vida com a vida de Jesus é uma graça de Deus. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, do glorioso São José, da Sagrada Família, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom Amém. tempo de advento, boa preparação para o Natal. A gente combina. A gente combina.